Temos entrevista por telefone, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com a médica Fabiane Carlesse. Temos? Ah, tá bom. Ela é infectologista pediátrica do GRAAC e membro da SOBOP, Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica. Ela nos fala sobre o uso de máscaras por crianças em tratamento oncológico, tratamento contra o câncer. Bom dia, doutora Fabiane, tudo bem? Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Doutora Fabiana, todos nós sabemos que o uso de máscaras no estado de São Paulo ele é obrigatório, né? E a Anvisa, ela contraindica a utilização de máscaras para crianças menores de 2 anos, né? Só que a Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, ela recomenda a utilização de máscaras para essas crianças, porque elas acabam sendo grupos de riscos. Como a senhora falaria para a gente como escolher o melhor modelo, como preparar a criança para ela poder estar com essa máscara e não tirar? Eu gostaria que a senhora esclarecesse para nós. Bom, primeiro é importante esse assunto nos dias atuais, principalmente porque a gente ainda não tem nenhuma terapia para a Covid. O que a gente tem é o distanciamento social, é ficar em casa, são as barreiras de proteção, a higienização frequente das mãos. Então, a máscara, ela vem como um aliado para a gente, para poder proteger tanto a si quanto aos outros. E aí a gente vai ter 2 cenários. Eu tenho um cenário que é o paciente não oncológico, o cidadão, e o paciente oncológico. No paciente oncológico, a gente já tem uma cultura que é a cultura do uso de máscara. Então, a gente lida com crianças que são imunossuprimidas. E a gente já tem essa cultura de que é importante o uso de máscara. Isso se acentuou muito nessa época atual. A gente teve que fazer um trabalho bem mais perto das famílias e das crianças para enfatizar o uso dessa máscara. E aí, dentro desse cenário, vem a questão pediátrica, o quão difícil é a criança ficar com a máscara. Eu acho que, hoje em dia, todo mundo está usando máscara e vocês devem saber, né, como é difícil usar. A máscara, ela é difícil de respirar, ela incomoda, a gente põe a mão na boca toda hora, a gente põe a mão no rosto, a gente ajusta a máscara. Então, imagina para uma criança. Então, a gente tem que ter o cuidado de orientar a criança em relação a vários fatores. Então, primeiro, eu preciso ter uma máscara que tenha um tamanho adequado para o rosto da criança. E a gente tem isso bem descrito no site da Sociedade Brasileira de Pediatria, que mostra que tem algumas dicas de tamanho de rosto, né, para a criança não usar aquela máscara enorme, principalmente nos pequenininhos. Ajustando a máscara para o tamanho do rosto da criança, a gente tem que ter o cuidado de ensinar a criança que não pode ficar levando a mão no rosto toda hora e que cada vez que leve a mão no rosto, ela deve higienizar as mãos. Então, esse é um outro trabalho educacional que a gente faz com as crianças e orienta os familiares a fazerem também. A terceira coisa é que a criança é diferente do adulto, né? Então, por mais que você explique, às vezes não é só a explicação que vai fazer ela a seguir o hábito, mas a criança aprende pelo exemplo. Então, os pais e os familiares têm que fazer também. Então, os pais não podem levar a mão ao rosto quando está com a máscara. Quando fizer isso, tem que higienizar as mãos. E a criança aprende pelo exemplo. Eu sempre falo que eu tenho um relato que a criança não entendia de colocar a máscara, até que ligou a televisão e estava passando na televisão todo mundo dando entrevista de máscara. E aí a criança quis usar a máscara. Então, é isso, ela aprende pelo exemplo. E na criança oncológica, isso é muito importante, porque a máscara é um grande aliado nosso. Aí a outra pergunta que você fez foi em relação à dificuldade da criança pequena.
a Anvisa orienta que não se deve usar máscara nas crianças menores do que 2 anos. E essa justificativa é porque a criança, a criança pequenininha, ela pode se sufocar, ela não é capaz, ela não consegue tirar a máscara caso ela não esteja se sentindo confortável, tem alguma sensação de sufocamento. A gente tem criança pequena, criança oncológica pequena, que faz uso de máscara. Então, o que tem que fazer? Nessas crianças que a gente precisa usar máscara, uma educação ainda maior com os pais, de estarem atentos a ela o tempo todo, para que não ocorra nenhum tipo de sufocamento, nenhuma obstrução das vias aéreas. Doutora, de acordo com uma cartilha disponibilizada pela Anvisa, o uso de máscara é contraindicado para crianças menores de 2 anos. Né? Qual o risco que a proteção facial pode oferecer para essas crianças? Desculpa, qual que é a pergunta? Essa cartilha da Anvisa, né, diz que a máscara é contraindicada para menores de 2 anos. Né? Qual que é o risco aí que a proteção facial pode oferecer para essas crianças de 2 anos, de menos de 2 anos, aliás? Então, é isso que eu falei agora, né? O perigo, tanto na criança menor do que 2 anos, quanto na criança maior, mas que seja neuropata ou que tenha alguma dificuldade de tirar a obstrução numa sensação de sufocamento. Então, porque, por exemplo, a gente está usando a máscara, se a gente não está conseguindo respirar, você consegue arrancar a máscara do rosto e respirar, normal. A criança pequenininha, o medo, o risco é ela se sufocar. Ela está obstruindo o nariz e a boca e ela não conseguir verbalizar para poder arrancar esse dispositivo do rosto. Então, esse é o maior risco. O que a gente pede? O que a gente faz quando é imprescindível que ela use a máscara? Que os pais estejam atentos a ela o tempo todo. Então, que a máscara tenha um tamanho menor para que se adapte ao rosto dela e ela consiga ter uma mobilidade ali dentro, mas que os pais fiquem atentos por causa do risco de sufocamento. Então, é por isso que não é recomendado que se use máscara em criança menor do que 2 anos. Tá certo, eu gostaria de agradecer a doutora Fabiane Carleschi, que é infectologista pediátrica do GRAAC e membro da SOBOP, a Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica. Doutora, muito obrigado pelos esclarecimentos, muito importante aí para as crianças, né? Para os pais saberem das crianças, enfim. Muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos.